terapeuta e educadora somática. Essa é a novidade que eu tinha comentado com vocês há alguns dias. Um canal no YouTube, onde eu vou ter um espaço um pouco maior para falar de terapia, educação somáticas, sobre bem-estar, sobre pausas, sobre conexão com o corpo e sobre um estilo de vida que contemple todas essas coisas importantes das quais eu falo constantemente, consistentemente no meu trabalho. Então, bem-vindos, bem-vindas a esse espaço sobre somática, sobre regulação do sistema nervoso autônomo, sobre essa transformação que é a somática na nossa vida, no nosso estilo de vida, na forma de se relacionar com o corpo, com as sensações, com as emoções, com os desconfortos e com o entorno e todas as notícias que corpo e entorno nos trazem diariamente a respeito da nossa expansão, da nossa regulação. Minha formação é em Somatic Experiencing International, uma formação feita na ABT, Associação Brasileira do Trauma, e o SE, mais conhecido como SE, que é Somatic Experiencing, é uma modalidade terapêutica de cura do trauma através da regulação do sistema nervoso autônomo. Esse processo de cura do trauma através da regulação do corpo visa basicamente a criação de capacidade somática de sustentar sensações e emoções que nós perdemos em função do que a gente chama de trauma de desenvolvimento. Muitos desses assuntos a gente vai falar, assim como eu falo nas minhas outras redes e formas de comunicação, a gente vai falar aqui ao longo dos vídeos. Então, minha proposta, minha ideia, espero que faça sentido para vocês, é que cada vídeo tenha um tema principal e em torno dele a gente vai ter um pouco de conteúdo sobre educação somática, um pouco de conteúdo sobre a terapia e também algumas sugestões de como aplicar todo esse conhecimento no dia a dia. O tema de hoje, nosso primeiro tema do nosso primeiro vídeo, são as pausas, como recurso corporal, como recurso somático, de aprender a conectar com o corpo, se conectar com sensações, se conectar com os recursos internos e externos. A pausa vem a ser talvez uma das experiências do dia mais ignoradas atualmente e ao mesmo tempo, paradoxalmente, mais valiosas no processo regulatório. As pausas das quais a gente vai falar muito, como aqui vocês podem ver, eu estou sempre conectada com algum tipo de experiência sensorial que facilite, corrobore e que traga para essas minhas pausas que são tão caras para mim, sempre sensações, experiências sensoriais que ajudem e ampliem esse espaço para a gente se conectar com o bem-estar, né? Com o parar para sentir. E por que as pausas são tão valiosas dentro desse contexto da somática? Porque esse nosso, digamos, maestro da regulação humana, o nosso sistema nervoso autônomo, do qual a gente vai ouvir falar com muita frequência por aqui, e talvez quem já me acompanha nas outras redes já tenha ouvido muito falar. O sistema nervoso autônomo, ele é um mecanismo de proteção humana, natural, orgânico. E ele funciona de uma forma bastante hierárquica, ordenada. Ou seja, para que a nossa regulação, a nossa autorregulação seja conquistada, integrada no corpo, a gente precisa experimentar, viver a experiência somática do cotidiano, sentindo todas as sensações e emoções que estão envolvidas nela. Uma dessas experiências, certamente, é entrar em contato com o que está acontecendo aqui nesse corpo, na nossa fisiologia. Por isso as pausas são tão importantes. As pausas, elas não apenas vão diminuir a ativação corporal, como elas vão criar uma capacidade de familiaridade do indivíduo com esse corpo, com essas sensações que são tão facilmente ignoradas, não só por conta do nosso trauma de desenvolvimento, por conta de traumas geracionais, traumas sociais, e também porque nós não somos ensinados a estar nesse estado mais incorporado, mais embodied, como a gente chama, ou seja, conectados com essas sensações. A gente é ensinado a viver de forma mental,
quase sempre orientados, norteados a suprimir as sensações e emoções. Então a pausa, ela é uma experiência humana extremamente necessária e essencial para que a gente ajude a suavizar nossas ativações que são normais. O mundo é complexo, desregular faz parte da vida. Nenhum ser humano curado do trauma e autorregulado, ele vai ser aquele que nunca desregula. Pelo contrário, ele vai desregular, mas ele será aquele com autonomia regulatória para retornar a um estado seguro. Então as pausas, elas vão colaborar nesse processo de suavização das nossas ativações. Elas também vão facilitar com que a gente crie familiaridade, segurança com as experiências que a gente chama mais dorsais, que são as experiências dos vazios humanos. Então na pausa a gente vai lidar com o nosso tédio, com a nossa redução de movimento corporal, com as nossas tristezas, medos, com as nossas frustrações. A gente vai lidar com uma experiência humana da qual eu falo muito e gosto muito de falar, que é a desimportância. Vamos nos haver com os nossos lutos por fantasias que a gente imaginava que se tornariam realidades e não se tornaram, e é tão importante senti-los. Mas as pausas também vão colaborar muito com uma experiência dorsal, que a gente, nesse processo dissociativo, que são as dissociações restaurativas, são os momentos de descanso. E poder estar com o nosso próprio descanso, poder estar com o nosso nada, poder estar com uma redução de movimento, isso é muito restaurativo. E a gente precisa se restaurar. Importante é que tenhamos alguma consistência ao entrar em contato com elas. Em alguns momentos do dia, parar para sentar, fazer algum tipo de orientação espacial, usar os nossos sentidos, nos conectarmos com os nossos sentidos, para olhar de forma mais atenta os detalhes que passam desapercebidos, saborear um café, um chá, viver a experiência de produzir um ritual, seja passar um café, passar um chazinho, acender uma vela, viver lentamente a experiência da restauração, do gostoso, da pausa, do sensorial. Então as pausas, elas precisam ser consistentes ao longo do dia, pelo menos 3 pequenos momentos, não necessariamente longas experiências, mas algumas que nos permitam parar, reduzir o ritmo do que eu estava fazendo em looping, desconectado do corpo, muito ativados, sem perceber o corpo. A pausa também entra nesse lugar, o momento em que você sai daquela experiência de ativação e entra em contato novamente com uma outra coisa, uma outra experiência, um novo ritmo, um novo cheiro, um novo olhar, uma nova escuta, um novo sabor. O corpo somático, ele trabalha com uma energia que não é ilimitada. Quando a gente acorda de manhã, a gente se apropria dessa energia, que a gente chama uma energia simpática, e ela não é uma energia infinita. Ela precisa que o corpo se recomponha, digamos assim, dela. E a gente se recompõe restaurando. A nossa mais famosa restauração é o sono. À noite, a gente dissocia restaurativamente e se permite, socialmente, descansar e recuperar a energia corporal. Mas o mundo, hoje em dia, é tão dinâmico, tão intenso, às vezes tão ameaçador. A gente lida cada vez com uma aceleração, uma velocidade, uma intensidade cada vez maior, que o sono, por si só, ele não só não é uma experiência suficiente para se restaurar, como muitas vezes ele se torna também uma ameaça. Então as pausas diárias e consistentes, pequenas, elas vêm num lugar de necessário, de essencial,
para ajudar o corpo a ter micromomentos de restauração e a gente não precise depositar a nossa restauração apenas no nosso sono noturno. A dizer para o corpo, dizer para o sistema nervoso autônomo que estamos seguros, que a gente pode parar, largar aquele trabalhinho, largar aquilo que a gente está fazendo, aquele excesso de mobilização, de atenção, de vigilância e se permitir esse momento de se olhar, se escutar e se sentir. Em resumo, as pausas são experiências muito importantes, muito necessárias para que a gente não exponha o nosso corpo, nossa fisiologia, nosso sistema nervoso autônomo e nossa mente a essa pressão constante de performance, hipervigilância, atividade, movimento constante, sem um contato com isso aqui, com tranquilidade, com paz, com conexão. É isso, espero que esse primeiro vídeo, que é artesanal, é isso, é para ser uma coisa simples, é para ser uma coisa descompromissada, com a minha cara, o meu jeito, espero que tenha feito muito sentido para vocês e que vocês possam acompanhar nossos outros temas, outros vídeos. Estarei por aqui esperando vocês. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.